Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 4 de novembro de 2018. E o tema de hoje é Magno Malta, o chamado elefante na sala. Sei que é bem complexo esse tema, e aí por isso eu andei pesquisando um pouquinho para ver algumas coisas a respeito do senador Magno Malta, que não foi reeleito para o próximo mandato, onde ele está sendo cotado como ministro de Jair Messias Bolsonaro. Para quem não sabe, o senador Magno Malta é aquele que fez as orações logo após o primeiro pronunciamento do presidente da República recém-eleito, Jair Messias Bolsonaro. Ele foi um dos articuladores da campanha de Bolsonaro e não foi reeleito. O motivo pelo qual ele não foi reeleito é que ele representava uma camada de eleitores mais à esquerda e ele apoiou os governos de Dilma Rousseff e antes disso do Luiz Inácio Lula da Silva. Ele apoiou esses governos, né? Fez parte da bancada que apoiava os projetos de lei do Lula e da Dilma e foi eleito para esses mandatos, né, para fazer a representação do eleitorado que era mais à esquerda. Apesar disso, ele era uma bancada evangélica, ele sempre foi mais focado nas questões de família, isso e aquilo. E acabou fazendo uma migração mais à direita no momento que aconteceram os processos de corrupção nos governos petistas, né? Ele começou a migrar um pouco mais à direita. Na votação do impeachment da Dilma, ele votou a favor do impeachment da Dilma. Na votação da perda dos direitos políticos de Dilma Rousseff, ele votou a favor da perda dos direitos políticos de Dilma Rousseff. E desde o primeiro momento ele apoiou a campanha de Jair Messias Bolsonaro. Mesmo ele tendo perdido a vaga, né, ele continuou dando apoio nesse sentido. Qual é a formação de Magno Malta? A formação dele ele é pastor, né? E ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, né? Ele tem essa formação, o STBNB, em Pernambuco, e desenvolveu sua carreira política no Espírito Santo. Ele se elegeu vereador em Cachoeiro do Itapemirim em 93, um ano depois, ao lado de duas filhas, e também cantor. Formou o grupo de pagode gospel Tempero do Mundo. Ainda em 1994 foi eleito deputado estadual e 4 anos depois deputado federal pelo PTB, que era um partido de centro. Em 2002, já no PL, conquistou uma vaga para o Senado, onde presidiu a CPI da pedofilia. Malta também teve passagem pelo PMDB e pelo PST. Atualmente pertence ao PR. Em 2007 teve seu nome envolvido chamado escândalo dos sanguessugas e, ao ser acusado de ter recebido propina, apresentar-se a liberar a emenda parlamentar para aquisição de ambulâncias. Foi absolvido pela Comissão de Ética do Senado por falta de provas. Reelegeu-se a senador em 2010 e tem como principais bandeiras a redução da maioridade penal e a prisão perpétua para pedófilos e narcotraficantes. Como vocês estão vendo, apesar dele estar sendo acusado constantemente de corrupção, ele de fato combate a corrupção, né, questões como pedofilia, né, como a redução da maioridade penal, que ele é a favor da redução, e outros temas de igual relevância, né, como narcotráfico, e tem se dedicado a causas familiares. E aí entra a questão. Jair Messias Bolsonaro vem propondo que de repente ele se torne ministro do seu governo
no Ministério da Família, que é um ministério que não existe ainda, seria um equivalente ao Ministério das Cidades, né? Mas o Ministério das Cidades trata de algo fixo, algo palpável, que seriam as cidades, né? Que nos governos Lula e Dilma houve esse ministério, que não havia necessidade de existir, e a proposta de Jair Messias Bolsonaro é a redução de ministérios, não há um aumento de ministérios. Ele está fundindo ministérios, não haveria por que então criar um ministério exclusivamente para Magno Malta, mesmo ele sendo um bom companheiro, um bom parceiro de lutas, né? Mas ficaria algo contraditório àquilo que ele vem pregando, ou seja, a redução de ministérios. É um ministério especificamente para Magno Malta porque ele não tem uma formação além da religiosa, ele só tem a faculdade essa de religião, no caso, que seria, né, uma faculdade voltada mais ao processo religioso e da formação da organização de famílias. Qual era a intenção deste ministério específico? Tratar de causas que o Estado não seria mais um Estado laico, e sim um Estado focado na religião cristã, né, onde Magno Malta estaria com status e poderes de ministro para tratar de questões religiosas dentro de diversos segmentos da sociedade, né? Isso não cairia muito bem junto à opinião pública em questões sobre o Estado laico de direito, né? Então é uma questão a ser avaliada nesse sentido. Além deste fato, quer dizer, quem falou que o Magno Malta seria um possível elefante na sala seria o vice de Jair Messias Bolsonaro, ou seja, o general Antônio Hamilton Mourão, né? E exatamente essa questão ficaria sob a observação de que realmente já haveria aí uma discordância entre Bolsonaro e Mourão do nome de Magno Malta para essa função, ou seja, administrativamente aquele Green Team, o time dos sonhos do Jair Messias Bolsonaro ficaria comprometido com Magno Malta, uma vez que ele não foi reeleito pelo seu eleitorado e não representava o pessoal mais à direita, tanto que não houve a intenção de votos das pessoas da direita para eleger Magno Malta como seu representante, uma vez que ele já tinha ficado vários governos, 4 governos consecutivos apoiando o PT, não teve, apesar da migração para o lado do Bolsonaro, não teve a credibilidade necessária junto ao eleitorado de direita, né, ou que acompanhou o Bolsonaro, para representar a Messias Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, no Congresso Nacional. O Magno Malta não passou essa credibilidade. No entanto, Bolsonaro está endossando o Magno Malta nesse sentido, ao fazer a proposta. Isso vai permanecer, é uma incógnita. Não seria o ideal, não seria o adequado. Eu aconselho sinceramente, apesar da amizade, apesar dos trabalhos e tudo, que ele não fosse ministro do governo Bolsonaro, que colocassem ele de uma outra setorização, de alguma outra maneira dentro do projeto, mas não necessariamente como ministro. Ministro é um cargo muito importante e o Estado brasileiro não precisa do ministério, não há necessidade do Ministério da Família e não há necessidade de deixar de ser laico, até porque se é um Estado para todos, não deve ser um Estado ideológico ou religioso, né? Ele precisa exatamente ser para todos. Isso vai dar munição para os opositores
principalmente para os artistas e a imprensa. É tudo que Bolsonaro não precisa, é exatamente alguém que quebre o discurso dele e que atrapalhe ele dentro do processo daquilo que ele se propôs a fazer pelo país. Então, ele estaria atrapalhando mais do que ajudando nesse momento se fosse elevado à função de ministro. Então, não é aconselhável que seja feita essa situação. Apesar dessa mudança de postura, essa mudança de atitude, os eleitores de Bolsonaro não confiam em Magno Malta. E isso pode prejudicar aquilo que Bolsonaro vem fazendo nesse momento. Então, Mourão fez essa avaliação, essa análise e comentou que Magno Malta seria um elefante na sala. O que é um elefante na sala? Um elefante é um paquiderme, um animal gigantesco, tá? É o maior animal terrestre. E este animal terrestre você imagine dentro da sua sala. Não sei onde você mora, se você mora em um apartamento, se você não mora numa casa, não sei o tamanho das dimensões da sua sala, mas não importando o tamanho das dimensões da sala, um elefante sempre é muito visível no meio de uma sala. Em alguns casos tomaria conta de toda a sala, ou nem seria capaz de entrar na sala. Né? O fato é, ele está lá na sala e é impossível de não ser visto. Né? Mas é um personagem fora de contexto, porque o local do elefante não é a sala. E é isso que o general Mourão quis dizer. Aquilo ali não devia estar ali. Está fora de lugar, está fora de contexto naquele momento. Ele errou ao expor essa situação? Pode ser, porque o presidente é Bolsonaro. No entanto, ele acertou do ponto de vista de isso pode te prejudicar, meu amigo. Ele não fez isso com má intenção. Olha, se a tua intenção é governar bem esse país, essa situação, por mais que tu queira ajudar o teu amigo, neste momento e desta maneira não é o adequado. Ele poderia ter dito de outra maneira, mas é típico dos militares serem secos nas informações. E foi exatamente, apesar da falta de tato político do general Mourão, o que ele quis dizer nesse momento a Jair Messias Bolsonaro e a opinião pública em geral. Então, sim, Magno Malta é um elefante na sala. E para o bem do Brasil, para o bem de Jair Messias Bolsonaro, para o bem de toda a democracia nacional, seria de bom tom que Magno Malta não usasse isso para crescimento pessoal de alguma maneira e que ele aguardasse um momento mais até que o governo tivesse algum espaço adequado para ele, que ele provavelmente não será esquecido, mas o cargo de ministro e este ministério exclusivamente para ele não seria adequado. Dito isso, eu agradeço pela atenção dispensada.